Graças a Deus. 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Esse texto é lindo, é muito maravilhoso esse texto. Esse texto ele traz para a gente um conforto muito grande, pois Deus, nesse texto, quer nos ensinar, né? O Senhor quer nos ensinar que existem muitas pessoas no mundo que precisam de ajuda, precisam de oração, precisa que você ore por elas. São pessoas que precisam de ajuda, de uma palavra, de amigo, de conforto, ou de alívio. Enquanto pessoas ricas que jogam comida fora, existem milhões de pessoas que morrem de fome. Enquanto abrimos as torneiras e bebemos a água potável, milhões de pessoas morrem de sede. Esse texto é maravilhoso porque esse texto explica quem são os responsáveis pelos problemas do mundo. É impressionante o que Deus, desde, vamos dizer, há 2000 anos atrás, quando Jesus colocou essas palavras na Bíblia, o Senhor, da sua profunda sabedoria, de poder, nos diz, né, porque explica quais são os responsáveis pelos problemas do mundo. Algumas pessoas têm costume, e isso são todo dia, tem pessoas que quando acontece uma coisa na vida dela, a primeira coisa que ela tem a fazer é culpar Deus. Se ela não cura, a culpa é de Deus. Se Deus não cura, é porque Deus não quer curar. Então, pelos males do mundo, são as pessoas que procuram o próprio mal. Se um furacão atinge uma região e mata algumas pessoas, alguém parece e diz que Deus é culpado. E pergunta, por que Deus não impediu esta tragédia? É a mesma coisa, meu querido e amado irmão, de um acidente de automóvel, por exemplo. Um acidente de avião. Outros acidentes que acontecem por aí no dia a dia. Alguém se apressa em culpar Deus. Alguém corre e diz, pois Deus podia ter evitado isso. Deus poderia não ter permitido que isso acontecesse. Tem pessoas que correm imediatamente e culpam Deus e se perguntam, por que Deus não impediu esta tragédia? Rodolfo, é isso mesmo que acontece, Rodolfo? Imediatamente a nossa cultura, infelizmente a nossa cultura precisa, ela sempre quer arrumar um culpado. E nesses casos, né, é muito mais fácil a gente culpar Deus, mas tem um porquê. Por que culpamos Deus? Porque na maioria das vezes, quando culpamos a Deus, é porque nos falta um relacionamento com Ele. Nós não conhecemos Esaú. É verdade. E quando nós não conhecemos, é fácil colocar a culpa. Então vamos culpar Deus. Porque Deus está distante, porque Deus não ama, porque Deus não deu esse livramento. Né? A gente tira as nossas responsabilidades. Porque não é porque Deus é Pai e Senhor que Ele vai assumir as nossas responsabilidades no que diz respeito à nossa vida humana, aos nossos lazeres, às nossas responsabilidades. Deus ele já assumiu a culpa nossa no pecado lá na cruz. É verdade. Agora nós estamos vivendo, nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Veja bem, meu amado, uma criança, quando ela não faz o uso da razão, quando elas não medem consequência, porque a criança, dependendo da idade, para ela tudo não existe perigo. Aí a responsabilidade de quem é? Dos pais. Mas as crianças crescem e elas respondem pelos seus atos. Gente, nós somos assim. Nós somos assim. Nós precisamos, Esaú, como crianças, que à medida que vai crescendo, também se responsabilizar pelos nossos atos. Então, esta pergunta, né? Por que Deus não libertou? Por que Deus não livrou do pecado? Por que Deus não livrou do acidente? Não tem fundamento, meu irmão. Eu disse para o Esaú agora há pouco aqui, se eu não meço as consequências, vou aí numa balada e bebo, depois pego o carro, sai 200 por hora, bato num poste, aonde está a culpa de Deus aí? Não tem. É a mesma coisa, né, Rodolfo? Uma mãe vai para o hospital, né? Morre para salvar o bebê e sempre tem aquele apressadinho que diz, né? A culpa é de Deus. A culpa é de Deus. A culpa é de Deus porque Deus não impediu,
né? Que Deus não impediu, por que Deus permitiu? Então, Rodolfo, em cada tragédia no mundo que a gente percebe, que a gente vê em pleno século XXI, sempre tem um responsável. Alguns sempre querem culpar a Deus, outros procuram sempre responsabilizar o Senhor e fugir da sua responsabilidade. Mas este trecho que nos mostra a palavra de Deus, que são também as pessoas responsáveis pelas pessoas na terra, segundo o texto, nós, os seres humanos, os que dizem servir a Deus, os que têm dinheiro e poder para ajudar, não ajudam. Justamente, aí não ajuda. Você abre um leque aí que é até polêmico, né? É. Porque a gente vive num mundo onde muitos países desperdiçam fontes naturais de tudo quanto é jeito, e aí você vê o outro lado do mundo, pessoas morrem de fome, de sede. É verdade. Aonde está aí a justiça social, vamos dizer assim? Né? Então, é um reflexo. É interessante, Isaú, esse tema que você trouxe, porque Jesus certa vez vai dizer o quê? É de dentro do homem que saem as boas ou as más coisas. Então, essa atitude de muitas pessoas que poderiam amenizar a dor e o sofrimento. Isaú, eu te lanço uma pergunta dentro desse tema aí. Se tivéssemos a consciência cristã, se nós tivéssemos a consciência cristã, todos os governadores, lideranças, eu sei que isso aí é uma utopia, mas se tivéssemos, o mundo não passaria nem fome nem sede, Isaú. Verdade. Porque enquanto alguns países desperdiçam, você vê lá naquele deserto, que aqueles sheiks, aqueles homens fizeram coisas no meio do deserto, investimentos de altíssimos, né, dólares. Muito dinheiro. Para ter pessoas que compram ouro, aqui a gente usa o cartão para tirar dinheiro, lá eles usam o cartão para tirar pedra de ouro. Pedra de ouro. Então, a discrepância é muito grande, a desigualdade é muito grande. Não é que Deus está amaldiçoando as pessoas. É uma grande oportunidade para a gente ser mais o outro, ser caridoso. É verdade. É uma oportunidade. A gente está num tempo que a gente tem a oportunidade de estar dentro dessa palavra aqui. Estive com fome, me deste de comer, ou estive com sede e me deste de vestir, ou ao contrário, ou não me deste. É verdade. Porque o campo que se apresenta é um campo propício para a gente exercitar esse dom, o dom da caridade. Pois é, Rodolfo. Então, quando a gente fala que se uma mãe morre, né, ao ter o seu bebê, e isso acontece muito nos hospitais hoje, a gente pega o Hospital do Rio, por exemplo, a gente vê muito desse tipo de ocorrência, desse tipo de acontecimento, que a mãe morre para poder salvar o filho. É porque algum problema ela teve e que os médicos não puderam resolver. Não é isso? Muitas vezes é um conjunto de situações que vai dar nessa consequência, né? Então a culpa então pode ser do médico ou de outra pessoa, mas nunca de Deus, né? Nunca de Deus, porque Deus na realidade, né? Deus na realidade é o responsável por todos os benefícios que temos na vida. Os seres humanos são os responsáveis na terra. Com certeza. Os seres humanos são os responsáveis na terra. Deus, como Deus, intervém milagrosamente se Ele quiser. E quando Ele quiser, não o que nós queremos. Não é a nossa vontade. Nunca é a nossa vontade. Por isso é que existe a vontade permissível de Deus e a vontade de Deus mesmo, no plano da nossa vida. Aquela vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Justamente. E o que nós queremos hoje, e as pessoas não conseguem, Rodolfo, é esperar, lutam para aquilo que querem, não recebe, clama a Deus, faz mil e uma coisa, procuram pelo homem, e Deus acaba permitindo até que isso aconteça. Mas só que com isso vem a frustração. Vem as frustrações que aquilo que ele mais queria traz para ele. E na realidade, Rodolfo, a vontade perfeita de Deus, no tempo de Deus, é uma maravilha. Justamente. É uma maravilha. E nós temos muitos casos aí que a gente vê que, estava lá na cama de um hospital, ninguém mais dava vida. Quando do nada a pessoa está bem, está aí servindo dando testemunho. Então, quando a palavra diz, tive fome, nos dias de hoje, Rodolfo, em pleno século XXI, nós podemos entender, porque se Deus é Espírito, então ele diz, eu tive fome e me deste o que comer. Esse exemplo que o Senhor nos dá aqui, maravilhoso, é que a fome, Rodolfo, para mim, no meu entender, não é a fome de comer. Como é que você interpretaria isso, Rodolfo, falando espiritualmente? A fome de comer, literalmente, de se alimentar, é uma consequência
da fome espiritual. Da fome Eu espiritual. não posso dar para ninguém o que eu não tenho. É verdade. Então, o fato de a gente fazer um grande evento para facilitar a vida daquele que não tem, só parte de um coração que experimentou um amor maior, que é Deus. Exato. Porque ele desapega. Ele desapega, Isaú. É verdade. Quando você não tem apego, você sai de si para o outro. Então o problema não é um problema social, é igual a paz. Você pode fazer um evento com 500 mil pessoas para tentar resolver a paz. Não vai resolver, porque a falta de paz está dentro do coração do homem. E semelhante a isso, é essa fome de Deus. A pessoa quer saciar nas coisas que não saciam. É verdade. Se a fome e sede é de Deus, você só vai saciar em Deus, meu irmão. Só em Deus. Só em Deus. Não é um segredo e nem é uma dificuldade. É nós que damos volta, pegamos atalhos. Nós queremos coisas muitas vezes instantâneas. Nós queremos trabalhar, porque Jesus vai falar que a porta é estreita. Então, para a gente saciar dele, gente, é uma disciplina. E nós vivemos num mundo indisciplinado, onde não quer entrar por essa porta. Então, morre-se de fome da palavra e, consequentemente, a gente assiste um cenário que choca as pessoas. Porque enquanto em alguns lugares a população está obesa, de tanto que come, às vezes come até errado. Come errado. Então, obesa. Em alguns países, aqui a gente não vai citar nome, mas você pode entrar na internet e ver. Os países que têm problema com obesidade são países de primeiro mundo. As pessoas comem errado, comem demais. E em outros países as pessoas morrem de fome. E qual é a leitura que a gente faz disso? A leitura que a gente faz disso é que nós estamos servindo a nós mesmos, nosso próprio ventre. Morremos de fome da palavra do Senhor. Não temos o que passar quando nós não fazemos essa experiência. A crise, então, Esaú, a crise espiritual é uma crise, se a gente está vendo a crise dos países aí no mundo, literalmente, você multiplica isso por 5, 6, 10 no lado espiritual. A crise espiritual, eu creio que é uma crise que nunca existiu. É verdade. Porque naquele tempo, eles não tinham a graça de Jesus, hoje nós temos. Então, naquele tempo, aquelas pessoas muitas das vezes padeciam a fome, que era tempo, às vezes, quando o pessoal começava a pecar muito lá naquele tempo, Deus permitia que eles vivessem uma desgraça. Muitas vezes o povo morria de fome, de sede, por quê? Por falta de profetas, por falta de conversão. Hoje nós temos aí o Evangelho, a Bíblia está na mão de todo mundo, mas agora eu passo a pergunta para você. Me responda, com tanta Bíblia na mão das pessoas, na casa das pessoas, por que nós vivemos essa miséria então ainda, Isaú? Pois é, Rodolfo, a palavra do Senhor diz lá em Oséias, o meu povo sofre por falta de entendimento. Oséias 4:6. Porque na realidade, Rodolfo, muitas igrejas hoje estão na contramão do que diz verdadeiramente a palavra de Deus. Porque hoje nós entramos, na maioria, hoje, Rodolfo, não dá um ensinamento conforme manda a palavra do Senhor. Então as pessoas hoje estão adorando imagem, estão adorando o próprio homem. Você vê aí, vamos falar, o papado. Aonde você se viu ter-se um homem como um Deus. Então, Rodolfo, nós precisamos, teve fome. A fome que nós colocamos aqui, Rodolfo, é da palavra de Deus. E as pessoas estão se distanciando desse alimento que fortalece o espírito, para que esse espírito possa realmente estar na presença de Deus, verdadeiramente vivendo aquilo que Deus quer. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você recorrer ao homem às suas necessidades. Não adianta você buscar no homem aquilo que o homem não tem para te dar. Não adianta. Porque quando nós erramos, nós não culpamos o homem, né? Nós culpamos primeiramente a Deus. É a primeira coisa que o ser humano faz, se precipitam nas acusações contra Deus. Então, meus irmãos, é importante que quando nós tenhamos a fome e a sede, nós encontremos na palavra de Deus, em Mateus 25:35, que diz o texto lá, meu irmão, tive fome, me deste de comer. Então o Senhor está dando este alimento para nós no momento que nós abrimos a Bíblia, a Sagrada Escritura, que nos responde verdadeiramente tudo aquilo que nós temos realmente sede e fome de querer saber, de querer aprender, porque o Senhor Deus diz, não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, mas nós vivemos no século 21, os homens, de uma forma, se distanciaram de Deus, a criatura humana cada dia mais violenta, a
juventude cada vez mais violenta, a droga tomando a conta do país, tomando conta do mundo, pais matando filho, filho matando pai, crime todos os dias. Isso prova que nós estamos vivendo o final do tempo. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Mas é incrível que ninguém se desperta para isso. Lembramos muito bem, meu irmão e minha irmã, que no tempo de Noé, quando Noé colocou sobre o dilúvio, ele foi ignorado. Ele foi entristecido porque teve como louco. Mas a palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquela arca estava lá com as portas abertas para receber aqueles que queriam receber realmente, de fato, o ensinamento do Senhor, a salvação. Mas o que mais escolheu pela salvação da vida foram os animais que foram mais obedientes do que a criatura humana. E até hoje o homem é cruel. O homem é mau. O homem é violento. O homem se distancia de Deus. Muitas igrejas hoje, Rodolfo, muitos pastores hoje estão aí alimentando muito mal as ovelhas, levando as ovelhas a um pasto de alimentos secos. Com certeza. E eu vou trazer daqui a pouquinho, né, em cima disso que você falou, sobre os pastores infiéis. Isso. Que infelizmente nós temos muitos pastores bons, viu, Zalão? Muitos. Temos muitos Muitos. bons. Mas há uma parcela muito grande de homens que não tem o caráter de Cristo. Não tem. Há uma parcela muito grande de homens que baseiam o evangelho em prêmios, que baseiam o evangelho em prosperidade financeira. São homens avarentos que não têm o Espírito de Deus. Porque Jesus, quando se manifestou no meio das pessoas, ele já foi por muitos ignorados, porque ele veio humilde e simples. Era um homem que era um homem das dores, um homem que trabalhava, um homem que dava o seu sangue, um homem trabalhador, um homem humilde, um homem simples, que não tinha descanso, meu amado. Então, realmente não podemos deixar de falar que hoje há muito de teatro dentro de muitas igrejas. São representações, são pessoas que usam da mídia, que usam da sonoplastia, que usam da boa imagem para atrair as pessoas simples. Pessoas simples, às vezes, que não têm o conhecimento da palavra, isso que o Isaú falou de Oséias 4, no versículo 6, o meu povo, ele erra por falta de conhecimento, justamente, fica muito mais fácil, Isaú. Se você for ministrar uma mentira para alguém que é culto, para alguém que tem conhecimento, imediatamente aquela pessoa vai rebater, aquela pessoa não vai deixar aquele ensinamento entrar no coração dela. Mas o que nós vemos hoje? Homens que não têm o Espírito de Deus. Homens, e normalmente nesses grandes tempos, Isaú, que você vê essa multidão de pessoas que muitas das vezes não teve acesso à palavra, né? Elas humildemente vão ali, elas humildemente investem ali, elas humildemente, ela tem uma fé que ela não consegue ver e nem questionar. Por isso eu quero dizer, meu amado, nós vivemos tempos de pastores infiéis, nós vivemos tempos de homens e mulheres que muitas das vezes, por causa da infidelidade, da avareza, tiram a credibilidade daqueles que querem encontrar a palavra. Porque existem pessoas que querem fazer o certo, Isaú. É verdade. Existem pessoas que querem andar no caminho do Senhor. Mas hoje é tanto barulho, é tanta coisa que tem acontecido. E aí levanta-se profeta de tudo quanto é lado. Homens falando bonito, mulheres pregando bonito. Mas uma coisa que nós temos que filtrar, né? Se aquilo tem conteúdo bíblico. É verdade. Porque senão as pessoas são enganadas, são frustradas. E tem gente, Zé, vou te dizer uma coisa. Você disse um dia aqui sobre o número de pessoas desviadas no Brasil. É maior do que todos os evangélicos juntos. 43 milhões, segundo a Fundação Getúlio Vargas, em outubro do ano passado. Outubro. Nós já estamos daqui a pouco há um ano. Eu tenho certeza que hoje daria mais. Não seria consequência? A pessoa está com fome da palavra de Deus. Exatamente. E esses líderes, entre aspas, não têm o que dar, as pessoas vão desacreditando. Desacreditando. Aí acabam somando esse número de pessoas que estão desviadas. Por isso, a você que é um pastor, um líder, um obreiro, que tem o coração no altar do Senhor, permaneça, meu irmão. Não se renda à avareza.
Não se renda a essas religiões show, a essas religiões que você não vê uma igreja. Você vê uma pessoa que comanda. É verdade. Você vê uma pessoa ali que faz tudo, ela acumula aquele poder tudo na mão dela. Isso é complicado, porque a igreja romana sempre fez isso, por isso mantém um rebanho mundial cativo de muitas heresias, né? Não estamos aqui para julgar, mas para denunciar, porque quando você condensa o poder na mão de uma pessoa, aquela pessoa manipula quem ela quiser. E é o que tem acontecido em muitas igrejas que têm se levantado. A pessoa sai da igreja, funda uma igrejinha ali, ninguém enviou ela, não há um envio, não há uma convenção de igrejas, e ali começa a trazer pessoas, sempre aquele povo simples, Isaú. É verdade. Sempre aquele povo simples que tem vontade de resolver a vida dela. Normalmente pessoas que estão ali, muitos são vítimas porque estão desempregados, estão enfermos e não têm acesso ao médico. Quando vai depender do sistema único aí é difícil, dependendo do que ela precisa, ela vai ter que esperar. Por exemplo, a pessoa que quer fazer um transplante de córnea tem que esperar 1 ano. Então você vai falar que lá naquela igrejinha está curando, a pessoa vai. E ela investe bens que ela não pode. É verdade. É isso que é o pior que nós queremos denunciar aqui. O Evangelho, Jesus falou, de graça recebei e de graça dai. Não podemos cobrar. Verdade. E olha o que eu achei aqui, Isaú, dentro desse tema. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Olha o que eu vou ler, Isaú. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós 8:11. Sobre isso que você está falando. É a fome da palavra. Deus vai enviar um tempo assim. Por quê? Porque as pessoas estão brincando com a palavra do Senhor. Estão brincando de orar. É muito gostoso eu ir numa igreja, eu falar uma palavra bonita, todo mundo fala, nossa, o Rodolfo é ungido. E aplaudir e vangloriar. O duro é na nossa vida pessoal. É verdade. É no nosso esconderijo com Deus. É no nosso dia a dia na intimidade com o Senhor. Por isso estamos vivendo, amados. Não se assustem. Porque nós não estamos dizendo aqui que não há jeito. Há jeito. E justamente por isso que temos que denunciar. A gente ouve algumas colocações por aí, tipo assim, Deus ama você. Ah, Deus é uma bênção na minha vida. Oh, glória, é o avivamento do Senhor. Contam essas coisas como se fosse uma mágica. E não é. Deus, Ele disse para nós, o caminho é difícil, viu, Rodolfo? Isaú, o caminho é difícil. Muito difícil. A porta é estreita. Então é mais ou menos por aí que a gente vai desenvolvendo esse tema, Isaú, tão importante nessa madrugada, quase já. Rodolfo, é importante, a palavra de Deus, ela nos ensina o seguinte, e tem igreja, e você pode fazer essa comparação, viu, Rodolfo? Tem igreja que tem um placa assim, bênçãos e prosperidade. Bênção e prosperidade. Palavras muito usadas hoje em dia. Isso. Aí você pode ver uma outra igreja que diz assim, ela fala assim, oração e jejum. Aí você vê qual mais o povo vai escolher. O povo, de uma forma geral, não todos, mas uma maioria, optam pela bênção de prosperidade. Ela opta, ela avança para aquela porta de bênção de prosperidade, aonde você acabou de falar que os pastores que falam bonito, mas não tem unção. O pastor fala bonito, mas não tem compromisso verdadeiramente com a palavra de Deus. Não ensina a palavra de Deus como tem que ser ensinado. As ovelhas são levadas aos matadouros, ou seja, a palavra do Senhor diz, verá ele vir o lobo e deixará as suas ovelhas ser devoradas. Então esses pastores, meu irmão, ele está preocupado com você no dízimo que você dá e nas ofertas. Esse pastor não está preocupado de você lá ter com uma ovelha doente, ele ir lá fazer uma visita para essa ovelha. Aonde ele vai dizer, eu estive compromisso, não deu para mim ir, mas eu estarei orando. Não é isso. Porque o Senhor Jesus, quando ele estava com 99 ovelhas, e ele percebeu a ausência de uma, ele deixou as 99 e saiu na busca daquela uma. E hoje essa uma pode ser você, meu irmão, minha irmã, que optou lá pela bênção de prosperidade. Você quer as bênçãos do Senhor.
Você quer ser abençoado e quem não quer ser abençoado, mas é importante que você, meu irmão, também aceite no teu coração o abençoador, Rodolfo. E é o que muitos não aceitam hoje. O que as pessoas não aceitam? Bênção é a oração e jejum. O povo não quer isso. O povo quer bênção e prosperidade, não oração e jejum. O que nos aproxima do Senhor a um compromisso legítimo de intimidade com Deus é nossa oração e jejum. Essa é a melhor opção. Ou seja, a bênção e prosperidade é a porta larga. E a oração e o jejum é a porta estreita. As pessoas, Rodolfo, como eu disse no início, sofrem porque quer. Porque recorrem ao homem, não busca a Deus como tem que ser feito. Aí está o maior problema. Aí, Rodolfo, vem as pessoas e acusam o Senhor. Quando ele diz, eu tive fome e me deste de comer. Tive fome e me deste de comer. Deus sabe quem tem usado esses dons. Ou seja, Deus sabe quem tem usado seus dons e talento para alcançar as necessidades das pessoas que necessitam. Deus sabe se você ajuda o seu vizinho ou alguém que enfrentou alguma catástrofe ou perda. Como servo de Deus, nosso trabalho vai além de dar o pão, de comprar uma cesta básica, de dar água, de dar roupa, de dar sapatos ou brinquedos no Natal. Este trabalho de ajudar as pessoas também é feito por pessoas de outras religiões, por ONGs e assim por diante. Mas é importante que você dá o presente, mas aquilo que mais precisa você não dá. É a palavra de Deus. Você tem que levar a palavra de Deus, porque na maioria do momento, meu irmão, minha irmã, não é aquilo que ele está precisando, de sapato, roupa. Ele está espiritualmente enfraquecido. Ele está espiritualmente no fundo do poço, ele necessita que você consiga enxergar a necessidade dele. Mas quem não tem Deus no coração, quem não tem Deus contigo, dificilmente ele vai enxergar a parte espiritual. Se ele tem fé e crê, ele olhou para o teu irmão, ele vai ver, o problema dele não é sapato nem roupa, ele precisa saciar a tua fome, ele precisa saciar a sua sede, mas isso espiritualmente falando, meu irmão, ele precisa da palavra de Deus para que possa confortá-lo, para que possa colocá-lo na presença de Deus, porque o inimigo vem para tirar a vitória dele, e o inimigo não vai deixar você dar essa chance, porque o Senhor Deus, ele dá a oportunidade para que você, meu irmão e minha irmã, chegue neste teu irmão e o alimente conforme manda a palavra de Deus, porque se nós falamos no mundo espiritual, então nós estamos falando de Deus. E Deus, meu irmão, para nós termos essa intimidade com Deus, nós temos que colocar pela essa intimidade, essa confiança que nós temos no Senhor, nós temos que buscar o nosso irmão que está ali e saciá-lo, matar a fome e a sede dele, mas não com presente, mas sim com a palavra que vai reanimá-lo, que vai fazê-lo ter vida, que vai trazer para ele a verdadeira energia espiritual, que é o do que ele mais precisa. Porque nós vivemos um tempo que diz que nós temos que lutar não contra as pessoas, mas sim contra as potestades dos ares. Essa luta, meu irmão, ela é triste, porque muitas pessoas hoje estão seguindo por um caminho obscuro. Dificilmente estão querendo a luz. Neste momento nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor. Nós estamos aqui crendo que o Senhor nesta noite está nos ouvindo. E eu não tenho dúvida nenhuma que neste momento no céu, Rodolfo, eu tenho certeza que os anjos estão lá ao lado do Senhor Jesus e dizendo, lá está o Rodolfo, lá está o Isaú, levando o ide que o Senhor tanto nos ordenou. Eles estão lá, mas neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos orar por todos, estamos orando e vamos continuar orando, porque nesta noite, meus irmãos, nós vamos ver a notícia amanhã. Aleluia. É a notícia de amanhã que nós vamos ver o que nós estamos dizendo hoje, e a palavra de Deus está se cumprindo no dia a dia. Há um tempo atrás, Rodolfo, tinha cientista que diz que haveria o aquecimento global. Hoje já se bate dizer que o aquecimento global é uma farsa. Dizem isso que é uma farsa.
que diz que o mundo está prestes a ser um gelo, até a ser um tempo gelado. Às vezes você não sabe quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Sabe por quê? Porque as pessoas não buscam na palavra de Deus a verdade. Porque tudo que você quer saber, a palavra de Deus responde para você. Nós vivemos o tempo do fim. E tudo isso que está acontecendo hoje, meu irmão e minha irmã, já está escrito pelos grandes profetas da Bíblia. E tudo que está acontecendo, você pega o jornal, é pai matando filho, é filho matando pai, é guerra, maremotos, terremotos, tsunami. O que mais nós precisamos ver para confiarmos e acreditarmos que a palavra de Deus está se cumprindo? E muitos estão aí com fome e sede, estão morrendo de fome e sede, e ainda continuam procurando no homens em pastores que abriram a porta das suas igrejas para o anticristo, alimentando de uma forma errada as suas ovelhas e as matando conforme o inimigo de Deus quer fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir a família. É verdade. Eu trago, olha, é interessante porque você vai falando, o Espírito Santo vai me dando, me fazendo lembrar de algumas passagens aqui. Glória a Deus. Você falando de pastores, Jeremias, em algumas das profecias, Deus usou Jeremias para denunciar esses pastores fraudulentos. Eu quero dizer para você, meu irmão, tanto você que tem aí um líder espiritual, e eu gosto muito de falar aqui, nós não estamos falando de denominação. Então, eu quero dizer para você, é um cristão? É. Então, as igrejas de Cristo, elas foram constituídas por líderes. Existem pastores. Então a minha igreja é de Jesus Cristo, porque a minha igreja tem pastores. Mas de pastores, não de falsos pastores. É verdade. Porque existem dois tipos de pastores. Os pastores que são levantados por Deus e os que são levantados pelo falso profeta, pelo anticristo. E veja, Jeremias no capítulo 23 vai dizer assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E tem muitas outras passagens. Então eu quero dizer para você, irmão, porque hoje é fácil. Nós precisamos buscar o discernimento. O Zaur falou aqui de idolatria. Estão se idolatrando homens. Então já tira isso. Você não precisa adorar homem nenhum. Se tem um homem que foi levantado por Deus, meu irmão, é na vida dele que você vai perceber isso. É na vida dele. O seu pastor é aquele pastor que marca a oração e está lá orando com você? O seu pastor é aquele que, claro, porque muitos pastores hoje trabalham. Alguns nem trabalham, vivem só de doação. Então você já começa a tomar cuidado, porque hoje está difícil para todo mundo e muitos pastores estão trabalhando. Então se o seu pastor ele não trabalha fechado e vive só da obra, ele tem por obrigação dar assistência para você. Se ele vive só da obra, ele tem que dar assistência, acompanhamento, porque ele vive só da obra. Agora, aqueles pastores que trabalham fechado, veja, olha a dificuldade que é. Mas se mesmo assim, esses pastores estão orando com você, estão te aconselhando e estão até te exortando. Tem gente que não gosta de exortação. Gente, na nossa casa nós exortamos os nossos filhos. Pastores são chamados de anjos da igreja que Deus levanta para corrigir, para animar, mas também para exortar. Você está entendendo? Então, vamos buscar o discernimento. Vamos também ser igreja. Vamos também buscar, porque olha, se nós estamos seguindo, sem oração, sem discernimento, sem buscar na palavra, nós seremos enganados facilmente. Nós não entenderemos a voz do Senhor na vida desse ou daquele. Então é tempo, meu amado, assim como o Isaú falou. Hoje nós não sabemos quem está dizendo a verdade. Amanhã você vai ver nos grandes jornais das grandes mídias, muitas pesquisas. Semana que vem fala o contrário. A pessoa não sabe a quem seguir. Tem 5, 6 Bíblias em casa que está fechada, está enfeitando a estante, dividindo a estante com 1 litro de vinho. A Bíblia está ali do lado do litro de vinho, do lado de um vaso de flor. Ela serve de adereço, mas não é. A Bíblia não é para enfeitar a nossa casa, meu irmão. A Bíblia é para nos abrir as fronteiras, dar discernimento, nortear a nossa vida. Olha, houve um tempo na história do cristianismo que a Bíblia era reservada só para a liderança. Só eles tinham acesso à Escritura. Até que Deus levantou homens, verdadeiros homens, que morreram até.
para traduzir a Bíblia na linguagem do povo. Aí começou a abrir nossa mente. Mas sabe o que acontece? A gente está percebendo que às vezes nós ouvimos muita teologia, Zaur. É verdade. As pessoas vai lá, não que é errado, mas estuda teologia, começa a pregar teologia, não vive o que prega. Verdade. Só prega bonito, fala bonito, mas não vive aquilo. Depois que fecha a porta da igreja, volta para a vida mundana. Verdade. E o povo está sendo enganado. É verdade. E Deus, Isaur, quer usar hoje na ousadia do Senhor. Deus não ia levantar pessoas. Eu não quero, peço a Deus que me dê sabedoria, eu não quero ser mais um. Verdade. Para encher as fileiras de heresias, de mentira, enganar o povo. Se é para pagar o preço, vamos pagar o preço na palavra, na oração, na dedicação ao serviço do Senhor. Você sabe muito bem que o sacerdote Eli tinha 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. E o que aconteceu com aqueles filhos dele? Aqueles filhos deles prostituíam. Pegava aquelas ofertas do altar, que era para agradar o Senhor Deus Todo-Poderoso, e eles iam lá e pegavam e comiam aquelas ofertas. Eles estavam no templo, eram da linhagem sacerdotal, mas quem que agiu no templo? Quem agiu no templo foi quando a mãe de Samuel colocou lá, consagrou ele. Deus voltou a falar com o povo. Por quê? Não é porque você é da linhagem, não é porque você está consagrado aí por mãos de homens, que Deus vai fazer, se você não fizer por onde, se você não for uma pessoa de Deus. Samuel foi colocado lá e ele foi chamado por Deus, porque ele começou a ser obediente. Enquanto a gente não for obediente à palavra de Deus, como é que Deus vai falar conosco? Sabe você, pastor, que digo isso, não estou generalizando, mas você que faz de má intenção. Você que fala para o povo, olha, ora, mas você não ora. Olha, vamos nos converter, mas você não se converte. Você que diz para o povo, vamos doar, mas você não se doa. Saiba que da sua vida, Deus vai cobrar muitas almas. Nós não podemos mais enganar as pessoas. Por falta de conhecimento, o povo se perde. Ai dos pastores infiéis, diz o Senhor aqui em Jeremias 23. Esaú, esta é está na hora das pessoas buscarem um dom que não pode faltar, chamado verdade. Dom do discernimento. Dom do discernimento. É verdade. É verdade. É verdade, Rodolfo. Nós estamos vivendo realmente esse tempo que as pessoas não estão fazendo com o que a palavra pede. As pessoas estão cegas, Rodolfo. As pessoas não estão enxergando mais. Sabe como é que Jesus chamava isso, Zé? Hipocrisia. Falar para os fariseus. Vocês mandam o povo fazer e não fazem. Vocês colocam um fardo pesado nas costas das pessoas e vocês mesmos não carregam. O que acontece hoje, Rodolfo, é que as pessoas hoje está que nem aquela faxina que faz para dentro de casa, que empurra tudo para baixo do tapete. Justamente. Parece que está limpo, mas não está. A palavra do Senhor diz assim, na realidade, Rodolfo, lá em Filipenses, ele diz de alcançar o alvo, né? De alcançar o alvo. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém. Hoje não está tendo perdão como manda, Rodolfo. O perdão hoje é da boca para fora. Existe, por exemplo, eu já pude presenciar um dito que diz assim, existe um casal que se separou por muito tempo, passado o tempo, se encontraram, ele chegou para ela e diz assim, como é que você está? Ela diz, estou bem, não consegui esquecer de você, eu ainda amo muito você. Essa pessoa diz assim, mas você me perdoou. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, Rodolfo, eu acho que sim, não é um perdão completo. Então não houve perdão. Então o que acontece com as pessoas hoje, Rodolfo? Eles não querem ouvir o que Deus tem para ele. Ele não quer ouvir o que Deus tem para ele, porque Deus tem um plano na vida dele, mas ele não consegue enxergar isso. O que ele não consegue fazer, Rodolfo, é enxergar a parte espiritual, porque não consegue atingir esse grau. Por quê? Porque se distancia de Deus de uma tal forma que vive as coisas do mundo, e as coisas do mundo, tanto você sabe quanto eu sei, que são inimigos de Deus. São inimigos de Deus. E as pessoas vivem hoje parte como inimigo de Deus. As pessoas vivem hoje sendo inimigo de Deus. Inimigo de Deus.
O que Deus, meu irmão, o que Deus quer de você, o que Deus quer para você é maravilhoso. Mas é preciso que você tire esta pedra do teu coração. Se alimente, meu irmão, da verdadeira alimento que você precisa. A palavra de Deus, porque somente ela vai lhe mostrar a direção real do alvo que você vai atingir. Mas é Deus. Você tem que deixar de procurar o homem, você tem que deixar de se debruçar em cima de deuses de madeiras, de lousa, de barro e assim por diante. Deus não se alegra, Rodolfo, de pessoas que colocam sobre o teu ombro andores e caminham como um sacrifício. Não, isso aí é desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Irmãos, nós não estamos aqui atacando, nós estamos de dizendo maneira que alguma. É bíblico. A Bíblia não mudou. Quem disse que a Bíblia mudou? Ainda que venham homens que falem palavras bonitas e tentem explicar a religiosidade popular, isso é antibíblico. É um fardo que nós muitas vezes estamos vendo a pessoa levar. É um fardo. Deus, não, como o Jairo disse, Deus não se alegra. E eu seria um tolo se eu viesse aqui e dissesse para você, não, isso aí não tem problema. O importante é você ter fé em Deus. Porque tem muita gente dizendo isso. Tem muita gente falando bonito de Deus. Tem muita gente falando com entusiasmo de Deus. Mas se debruçam sobre essas coisas. Como se Deus fosse um Deus que esquecesse. Como se Deus fosse um Deus que é só o presente, o passado não tem importância. Não, amado. Em todas essas coisas precisamos buscar a retidão. Senão nós caímos no grande engano. Falando o que acabei de dizer para você, quando você falou, esse texto está em Isaías, no Antigo Testamento. Isaías, no Antigo Testamento, lá no capítulo 45, no versículo 20, ele diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapassem das nações, nada sabem, os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeiras, e rogam a um Deus que não pode falar. Meu Deus. A exemplo disso, nós vemos o que Elias propôs para os profetas de Baal. Os profetas estavam sendo perseguidos. Exatamente. E Elias falou, vamos fazer o seguinte, já que está uma dúvida entre o povo, vamos fazer o seguinte, vamos montar um grande holocausto. O que era o holocausto naquela época? Seriam os sacrifícios. Naquela época eles ofereciam, faziam as oferendas a Deus, em forma de oração, de louvor, de júbilo. Ele falou, então, já que existe uma dúvida sobre o Deus verdadeiro e o Deus de Baal, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um grande altar com muitas oferendas, ofertas, não é? E vamos clamar ao Deus Baal até meio-dia. E disse que aqueles profetas começaram a orar, se cortavam, pulavam, e Elias dizia, o grito é mais alto. Talvez o seu Deus foi fazer um servicinho, ele já vai voltar. E eles se cortavam para chamar a atenção de Baal, e chegou ali por volta de 10 horas, eles intensificaram, 11 horas intensificaram, 11h30 intensificaram, ao meio-dia eles estavam exaustos, e nenhum sinal da manifestação do Deus que eles tinham. É verdade, Rodolfo, confirmando aqui, Rodolfo, diz assim, quando se diz um falso pregador, ninguém entenda por ser personagem assustadora, que fala abertamente tudo o que é contrário à boa palavra divina. Muito pelo contrário, o falso pregador é aquele que tem a extraordinária argúcia de usar corretamente vários textos da Bíblia e torcem o seu contexto. Com sutileza é capaz de usar sem texto e sem contexto. Ou seja, quando o falso profeta faz isso, ele contamina a doutrina verdadeira. É como se um copo cheio de água, de boa água, recebesse uma gota de veneno. É bom a gente prestar atenção nessa palavra, porque fala assim, falso pregador, ele é falso, mas ele é pregador. Ele é pregador. Ele é pregador, é ele isso. Ele tem o dom, ele tem um jeito. Exatamente. Só que é falso. Só que ele prepara um copo de água, daquela água pura, nítida, né? Só que ele pinga ali o veneno. Uma gota de veneno. Uma gota de veneno que tirou toda a impureza da água. E ela vai contaminar. É isso que está acontecendo hoje, Rodolfo.
É isso que está acontecendo hoje. Olha, você trouxe um texto aí que matou. É. Realmente trouxe um texto aí que falou tudo. Nós vivemos esse tempo, meu amado. Um tempo em que muitas pessoas sabem muito de Bíblia, mas tem ali a maldade, o maligno nas entrelinhas. Nas entrelinhas. E saiba que eles não fazem isso por engano, não. Fazem isso consciente. Consciente. Entendeu? Consciente. Eles sabem onde eles querem chegar. E aí a gente volta naquele texto de Osés. Como o povo não anda buscando conhecimento, toma água envenenada. Toma água envenenada. E aí que é o problema. Ele diz assim, todos sabem que o caos da humanidade se deu porque o diabo torceu sutilmente a palavra de Deus. Considere-se que a antiga serpente não negou a existência do Senhor. Não negou seu poder criador. Simplesmente torceu a verdade com uma maliciosa gota de falsidade. Naquele exato momento, desabrocha a falsa doutrina. O dragão foi o primeiro a colocar o veneno na água do evangelho da graça. Quando ele disse para Eva, não morrereis. Exatamente. Deus falou o quê? Se mexeres na árvore do fruto da vida, morrereis. E a serpente disse, não morrereis. Chamou Deus de mentiroso e, por causa desse diálogo que Eva teve com o maligno, olha só, É verdade. houve um diálogo, né? Foi conversar com o mal, foi dar ouvido para o maligno. Ela foi seduzida e esqueceu a palavra do Criador. Mas por que isso? Ela deu a atenção à serpente. Porque quando Deus falou com Eva, que Deus falou com Adão, ele disse, Eva, se comeres do fruto, certamente morrerás. É certeza. Certeza. E a serpente e o diabo, como queria quebrar essa verdade, para poder contaminar Eva, o diabo usou uma serpente, que ele não tinha como falar espiritualmente, o espírito não tem como se relacionar com o ser humano, com a carne, com a pessoa humana. Ele usou a boca de uma serpente. E a Eva, prontamente, quando viu aquela serpente chamando por Eva, ela deu a atenção para aquela serpente. Aquela serpente conseguiu chamar a atenção dela. E quando ela chamou a atenção, que ela percebeu que ela já tinha a atenção da Eva, o que foi que a serpente diz? Eva, o que foi mesmo que Deus disse? Eva respondeu. Ele disse, se eu comer do fruto do jardim do Éden, certamente morrerei. Ela simplesmente repetiu aquilo que o Senhor tinha dito. E a serpente, astuta como ela diz, não foi isso que o Senhor disse. Ele disse, se comeres do fruto do jardim, certamente não morrerás e serás como Deus, terá conhecimento do bem e do mal. Criou uma visão nela. Exatamente. Porque ela queria ser maior, porque na realidade ela se colocou ali que queria ser maior, ela queria ter conhecimento do bem e do mal. Foi aí que veio sobre eles a vergonha de estar nus. Desencadeou tudo. Quando Deus perguntou para Adão, Adão, onde está? Onde está Adão? Ele se escondeu. Onde está Adão? E hoje, para quantos nessa noite o Senhor está dizendo ali, aonde está você? Aonde está você, Rodolfo? É verdade. Nós estamos aqui levando a palavra do Senhor, né? Levando a palavra do Senhor, mostrando para você, meu querido e amado irmão, e que haverá tempo, né? Como diz o apóstolo Paulo, em que não suportarão as sãs doutrinas. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, segundo a Timóteo capítulo 4, versículo 3. Esses tais se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, segundo a Timóteo capítulo 4, no versículo 4. É verdade, a alma desses crentes incrédulos se satisfaz na fantasia das falsas doutrinas. Meu Deus.
E eu acabei falando que sem ter lido o texto que você ia ler aí, sobre fantasia. Pois é. A comunhão que está havendo, graças a Deus. A palavra do Senhor se confirma a cada dia. Então, Rodolfo, é para nós sentirmos, é para nós vermos que o quanto o Senhor, Ele nos ama. Porque o poder de Deus sobre nossas vidas é tão grande, mas é preciso, Rodolfo. E o que as pessoas precisam saber, que nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Correto. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Nós precisamos dele. Nós somos carentes do milagre, do amor de Deus na nossa vida. Rodolfo, como você mesmo diz, cada dia nós temos uma libertação, nós temos ali sofrendo, às vezes nós somos livres de algumas maldades que vêm, a gente não percebe, mas Deus tem nos livrado de muitas coisas más. É verdade. De muitas coisas más. Saindo agora para vir aqui para esse momento na presença de Deus, ao sair vinha 3 bicicletas e eu não vi uma outra bicicleta. E o rapaz me deu um susto, rapaz. Falei, meu Deus, né? Mas daquele nervo se controla. Se controla porque você não conhece quem é. Então, a gente vive no dia a dia sobre pressão, sobre... principalmente a gente, Rodolfo, nós que buscamos todos os dias falar de Deus, porque, Rodolfo, nós não somos perfeitos. Com certeza. Todos nós, se eu falar para você, Rodolfo, eu sou perfeito, eu não tenho erro, eu não sou uma pessoa, sabe, sou uma pessoa boa, eu não tenho pecado. Se eu falar tudo isso, eu vou estar chamando o meu Criador de mentiroso. Com certeza. Todos nós temos os nossos defeitos, mas nós procuramos da melhor maneira pedir perdão a Deus pelos erros que cometemos. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece, mas tem muitos que sabem, Rodolfo, que Deus existe, mas Ele prefere a maldade. Ele quer fazer de conta que se Ele fizer hoje, e antes de morrer Ele pediu perdão, Ele está livre. Rodolfo, a palavra de Deus diz que Deus perdoa a todos, mas as consequências é certa. Com certeza. As consequências é certa. Quando que... É interessante essas coisas, porque a Bíblia fala que nós vamos, infelizmente, a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Então, quando você aceita o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, não significa que você não vai ter mais fraqueza, não vai ter mais pecado, né? O que significa, na verdade, que você não vai ser escravo do pecado. E até onde você pode, você vai lutar contra o pecado. Esta é a grande diferença do fiel e do incrédulo, do crente e do descrente. É aquele que luta e aquele que se entrega. É aquele que tem vitória e aquele que não pauta vitória nenhuma. Esta é a diferença, entendeu, meu amado? Nós somos as mesmas pessoas com as mesmas tendências pecaminosas e com pecado, mas não escravo. O escravo do pecado, sabe qual que é? Vou te dar um exemplo. É aquele jovem que chega na segunda-feira, depois de um domingaço arrebentado, no final de semana todo arrebentado, ele fala assim, vou mudar. Então segunda-feira ele está forte. Eu vou mudar, mãe, não vou mais usar droga, não vou mais beber. Sabe aquelas promessas que você já ouviu? Que o marido fala, vou parar. Essa foi o último domingo que eu fiquei no bar o tempo todo. Segunda ele fica tranquilo, terça, na quarta ele já começa a ter uma tentaçãozinha. Ele já começa a ficar preocupado. Na quinta ele começa a ficar agitado. Na sexta ele já demonstra que não vai conseguir. Verdade. No sábado ele está de novo bebendo, está se drogando. Isso quando já não acontece no meio da semana. O que é isso, irmão? É a escravidão do pecado. Eu estou falando de droga, mas existem muitas outras coisas. Existe a infidelidade no namoro, a infidelidade no casamento. Existe aquele funcionário que é trapalhão, aquele funcionário que vai na empresa, bate o cartão e dorme a noite inteira. Existe aquele que bate o cartão e vem embora para casa. Entendeu? É o pecado que domina. É o pecado. Existe aquele que rouba, existe aquele que mata, existe aquele que é mentiroso. Existe aquele que não sabe ficar sem olhar uma revista pornográfica, sem ver o filme pornô. Ele é escravo do pecado. Mas por que vocês não são escravos? Porque Jesus Cristo interferiu na nossa vida. E quer interferir na sua também, meu irmão. Verdade. Ele quer interferir. Não é que ele quer invadir a tua vida. Sabe o que é interferir? Quando você começa a dar crédito a alguém. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem esse ditado. E com Deus é assim. Começa a andar com Deus que ele interfere na tua vida. Ele começa a mudar a tua vida, meu amado.
Eu quero dizer uma outra coisa aqui também. Isaú falou uma coisa interessante aqui, né? Deus não precisa de nós. E existe um ditado aí, uma mania que as pessoas andam falando, que Deus não precisa, mas quis precisar, que Deus não quis precisar de nada. É verdade. Deus, ele nos amou e ofereceu o Filho dele para nos salvar. A pergunta é, você quer sair desse mar de vida de morte? Você quer sair ou não? Esta é a pergunta. Se você quiser, Deus vai intervir. Agora não fica com esse papinho, Deus quis precisar de mim, por isso eu prego, por isso eu oro, por isso eu canto. Mentira, não existe isso. Existe um homem que é pecador, que somos nós. Existe um ser humano que é pecador, que é escravo do pecado, e Deus quer libertar da escravidão. E te levar a viver uma vida de uma vida de luta, de dificuldade, mas uma vida de prosperidade no sentido legal dessa palavra. No sentido legal dessa palavra. Entendeu? Quando as pessoas realmente têm uma vida diferenciada. Os filhos de cristãos hoje são diferentes. É verdade. É diferente. Por quê? Porque você vai fazendo um legado, meu amado, pautado na palavra de Deus. Verdade. Isso é o que tem acontecido muito. Pessoas que pensam que Deus precisa. Deus não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. E nem quis precisar. Deus quis nos salvar. É verdade. E nos salvando, enviou o Filho dele na cruz para nos salvar. Então, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. O fato da gente estar numa congregação, numa igreja, é porque é uma necessidade para nós de estarmos com os irmãos orando, porque a igreja primitiva era assim, eles se reuniam. Mas não é a denominação, a não ser que essa denominação, ela contraria a palavra. Se é uma denominação que está contrariando a palavra, meu irmão, então você tem que sair. Se é uma denominação que está adulterando a palavra, saia fora. Tem muitas denominações. Eu posso dizer para você que há muitos pastores sérios dentro de muitas denominações. Então se você está numa em que o seu pastor, desculpa falar, tem vida dúbia, quando está lá ministrando lá, é um homem de Deus, depois tem uma vida que não está nem aí com as coisas de Deus, né? Que não cumpre os princípios da Bíblia, que não ora com você, que não te aconselha, que não jejua com você, começa a discernir, porque pode ser um falso profeta. Amém. Tá aí para você então, meu irmão, nós vamos a uma canção e a gente volta já já